Você sabe a diferença entre um gasto variável e um gasto fixo? Se você não sabe, não tem problema, porque o professor Stephanie Kalinka vou te mostrar nesse vídeo a diferença. E também você vai entender o porquê que é importante a gente diferenciar os gastos fixos e os variáveis dentro dos nossos negócios. Então vem comigo. Gasto fixo, ele vai representar aqueles gastos que nós temos dentro da empresa que não estão vinculados com a quantidade produzida ou a quantidade vendida. Como assim? Gasto fixo são aqueles gastos que nós teremos dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, independente de vender, produzir. Então, mensalmente a gente pode não vender nada ou vender muito, que aqueles gastos fixos eles permanecem. Já o gasto variável, diferente dos fixos, são aqueles gastos que vão variar em relação à quantidade produzida ou vendida. Quanto mais eu produzo, maior será o meu gasto variável, quanto mais eu vendo, maior será meu gasto variável. Uma outra situação que é importante a gente entender, quando eu falo gasto aqui, fixo e variável, eu estou falando tanto dos custos quanto das despesas. Então nós podemos ter dentro da empresa custos fixos e despesas fixas. A diferença do custo para a despesa é que o custo é aquele gasto que tem relação com a produção e ele é fixo, como por exemplo o aluguel que eu pago onde a minha produção acontece, seria um custo fixo. Mas também existem as despesas fixas, por exemplo o contador. Se você paga hoje um contador, esse valor mensal que você paga para o contador é um exemplo de despesa fixa. Tanto custo quanto despesas, então, podem ser fixos e aí a gente chama de gasto fixo. A mesma coisa acontece com os gastos variáveis. Dentro dos gastos variáveis, nós temos os custos variáveis e as despesas variáveis. O custo variável seria um exemplo onde é algo que eu utilizo para produzir cada produto. Exemplo, um ingrediente para a fabricação de docinhos. O leite condensado, ele é um exemplo de um custo variável. Quanto mais docinhos eu fabricar, mais leite condensado eu vou precisar, mais gastos com leite condensado eu terei. Então, nesse caso, o leite condensado representa um custo variável. Já as despesas variáveis, elas também variam, elas variam pela quantidade vendida. Quanto mais eu vender, maior será esse gasto. Exemplo, se você paga um vendedor ou você paga uma comissão para alguém vender o seu produto, a gente tem aí aquilo que é chamado de despesa variável. Então imagine que você quer vender o seu produto, vender o seu serviço, para isso você vai lá e efetua o pagamento para uma pessoa, uma comissão. Cada vez que ela vende o seu produto ou o seu serviço, ela recebe X% ou um valor fixado por venda. Seria então um exemplo de despesa variável. Por que é importante eu saber classificar os meus gastos entre fixo e variável? Porque com essa informação você consegue encontrar o preço de venda, definir um preço de venda para o seu produto, você consegue trabalhar o ponto de equilíbrio, identificar quantos produtos você precisa vender para não ter prejuízo, você consegue inclusive encontrar a margem de contribuição, porque a margem de contribuição você vai precisar ter mapeado os seus gastos variáveis por unidade, por produto unitário. Então, essa diferenciação entre o que é fixo e o que é variável te ajuda a entender mais o seu negócio e também a trabalhar essa informação de uma maneira que vai te ajudar a tomar várias decisões. Então eu te convido a identificar dentro do seu negócio atual quais gastos são variáveis e quais gastos são fixos, ou seja, quais gastos variam em relação à quantidade que você produz ou à quantidade que você vende e quais não variam, que independente se você produzir ou vender, eles permanecem. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui seu comentário, seu like e se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos de contabilidade.